todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal OX do Cristão. E o título de hoje é: o ano de 2014, membros da Igreja Assembleia de Deus Madureira tentaram me caluniar, mas Deus me sustentou de pé. Antes disso também, eu gostaria de deixar aqui que vocês puderem me ajudar, deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal e compartilhando. Quanto mais pessoas compartilharem, mais o canal cresce também. Enfim, este ano de 2014, e eu sou membro dessa igreja ainda, da AD Madureira, aqui do Campo São Mateus, ao qual o pastor responsável por essa igreja é o pastor Deiró de Andrade. E no caso dele, eu sou obrigado a falar o nome, porque ele é o responsável pela igreja mesmo. Vou poupar o nome do restante do pessoal, os personagens que inclusive me caluniaram nessa época de 2014, que foi um ano eleitoral, onde que a igreja ela tinha uma candidata da própria igreja e que deu muito problema. Mas a igreja também, lá nessa igreja, como muitas igrejas e campos que tem nas igrejas evangélicas, os candidatos evangélicos, todos eles vão para fazer campanha. Então virou uma briga acirrada entre eles. E aí, eles sempre burlaram a lei, sempre fizeram campanha dentro das igrejas, coisas que são proibidas, coisas que não podem fazer campanha dentro das igrejas, mas eles fazem abertamente, na maior cara de pau, não se preocupam se vão ser cassados o mandato, até porque, infelizmente, na política hoje, as igrejas elas estão com uma certa força, e aí eles não estão preocupados com isso. Eles têm juízes, têm advogados, têm militares, tem um monte de gente, e aí esqueceram da Bíblia, porque a Bíblia diz que para respeitar também as leis, que foram constituídas também aqui pelos homens, certo? Que esses daí que também fizeram a lei foram constituídos por Deus, mas isso fica só da boca para fora. E naquela época teve muito acirramento entre os irmãos, que eram candidatos. Vários deles iam lá fazer campanha, iam os picaretas, que a maior parte são, para ser bem sincero aqui, nesse vídeo, e eles não se preocupam muito em aparecer assim abertamente em cima de púlpito, na porta de igreja. Eles dão lá o papelzinho deles com número, com nome. É um negócio que corre frouxo nas igrejas. É uma coisa impressionante e ninguém toma conta desse negócio. Não existe denúncia, ninguém fala nada. Os pastores, presidentes sabem que não pode por lei, mas eles continuam a apoiar esse tipo de abuso, Eles estão burlando a lei, inclusive, mas enfim. E aí, o que aconteceu? Eu tenho uma ideologia política, Eu tenho um pensamento político, E eu estou na política desde os meus 17 anos. Na minha família existe uma tradição de pessoas que estão na política. A gente aprendeu isso aí com a luta nos bairros, ali principalmente no Jardim Tietê, da onde eu morava inclusive, e onde moram alguns dos meus irmãos lá ainda, Meu falecido pai, minha falecida mãe, entre outros moradores, fundadores do bairro, lutaram muito para que tivesse melhoria no bairro. Então a gente cresceu no meio dessa luta, reivindicando, indo atrás de prefeitura, de órgãos municipais, estadual, enfim, para tentar melhorar o bairro, de alguma forma. E o bairro hoje está bem mais melhor, precisa de muita coisa ainda, mas enfim, eu aprendi e convivi e convivo e estou nesse meio até os dias de hoje. Eu não larguei a política. Então, quando eu me converti ao cristianismo, quando eu fui para a igreja evangélica, eu já estava na política. Eu não entrei na política, que deixar bem claro aqui, para poder fazer da política uma profissão, para ganhar bem, para ter status, ter poder. Não, a gente tem um monte de gente que eu conheço como eu que entra na política para ver o bem-estar social do próximo,
para ver o bairro ficar bem, tá pavimentado, tem uma escola boa, tem um posto de saúde bom, as pessoas têm salário bom, né? As pessoas poderem ter liberdade de expressão. É para isso que eu estou na política até os dias de hoje. Diferente da maioria, eu não posso dizer 100%, mas 80, 85% dos evangélicos que entram na política, eles só entram para benefício próprio. E nessa época tinha muito acirramento. 2014 foi uma briga aquele negócio. E eu já tinha, como eu tinha meu candidato, né, lá, aliás, que era uma disputa eleitoral entre candidatos a deputado estadual, federal e presidente e governador, eu tinha meu candidato. Tinha o meu senador, tinha o meu governador, candidato a governo pelo estado, tinha o meu presidente também, candidato, enfim, eu tinha. E junto de mim, junto do meu trabalho, né, que eu desenvolvi na região da onde eu moro, eu acabei sendo escolhido por esses candidatos aí a coordenar parte da campanha da região, né? Uma boa parte, vamos dizer que 70% ficou eu como coordenador, né? Mas mesmo estando dentro da igreja, eu nunca fiz campanha dentro de igreja. Eu acho que igreja não é lugar para isso. Igreja não é lugar para colocar político em púlpito, igreja é lugar santo, o templo, né? Deveria de ser, mas não é, infelizmente. E eu nunca fiz campanha dentro desses lugares, né? Dentro das igrejas. E naquela época, inclusive, eu fui conversar com o pastor responsável pela igreja, que é o pastor Deró de Andrade, e porque o candidato que eu estava fazendo campanha para ele também era da Assembleia de Deus, só que lá de São Bernardo do Campo, e o pastor Deró bem conhece ele, inclusive ele é irmão de um deputado que eu trabalho com ele, né? E o que aconteceu nessa época? Eu fui conversar com o pastor para poder dizer, pastor, o negócio é o seguinte, o candidato que eu estou trabalhando disse que te conhece e tal, e que gostaria de estar falando com o senhor, enfim, essas coisas todas, e disse que gostaria de ter o apoio do senhor. Foi assim que eu falei, né? Eu transmiti o desejo do candidato. E aí, por ser membro daquela igreja, né? O pastor disse o seguinte, olha, irmão Hugo, eu conheço ele, sei de onde que ele é, sei que ele é, eu abençoo, né? Porque é um papel de um pastor, eu abençoo a campanha dele, mas apoiar eu não posso, irmão. Apoiar eu não posso, porque a gente já tem uma candidata aqui na igreja, né? E as pessoas vão se lembrar do que eu estou falando pelo ano que é, né? Era uma pessoa, membro da igreja aí, né? E assim, batalhadora, enfim, sempre correu atrás dos objetivos dela, tá certo? Mas infelizmente deu problema. Aconteceu que numa ocasião na igreja, alguém, né, numa noite lá de culto, eu não me recordo se foi no culto de ceia, enfim, mas eu sei que a igreja estava muito cheia, estava lotada de gente, acho que foi de ceia mesmo. E aí, estava bem naquela época ali todo mundo fazendo campanha, e eu já tinha feito várias reuniões com vários irmãos, inclusive, da igreja, que estavam apoiando o mesmo candidato que eu estava, que vieram, tinham um trabalho junto comigo, né, na igreja, e veio junto, achou legal, tá apoiando e tal, vieram juntos. E aí tinha vários pastores, vários diáconos, obreiros da casa, membros, inclusive, e vieram junto. Só que qual a reunião eu fazia com eles constantemente, pelo menos 2 vezes por semana, dizia o seguinte, nós não vamos fazer campanha dentro da igreja, nem na porta da igreja. Qualquer um de vocês está proibido de dar um papel do nosso candidato na igreja. Certo? Então, ficou acordado desse jeito. Quando o pastor disse essa situação, né, que a igreja tinha um candidato, eu cheguei a dizer, pastor, eu conheço a lei e eu não bulo lei. Eu não faço campanha dentro de igreja. E não é porque o senhor está pedindo, eu não vou fazer campanha dentro de igreja. Ele chegou a dizer que era meio injusto, né, de eu fazer campanha lá, por causa da força que a gente tinha, porque a gente tinha alguns trabalhos lá dentro da igreja, né, que isso eu vou falar mais para frente um pouquinho, desses trabalhos que a gente tinha. E aí ele disse, pastor, fica tranquilo, eu não quero atrapalhar
a campanha da nossa irmã, deixa ela fazer a campanha. Eu desejo sorte, inclusive, que ela seja eleita, desejo isso de coração mesmo, entendeu? Que a gente precisa de pessoas batalhadoras lá dentro da Assembleia Legislativa, é o desejo dela, que ela seja uma boa deputada estadual e que não faça o que esses aí estão fazendo envergonhando o Evangelho, esses que dizem que são de Jesus e não são. Acabou o assunto, cada um foi para o seu lado e continuamos a trabalhar. Eu sempre fui obreiro da igreja, eu era diácono, sou diácono, né? Fui diácono na igreja. E cuidava do estacionamento, junto com outros irmãos lá. Eu ia falar companheiro, força de expressão, entendeu? Com outros diáconos lá, que inclusive eram 5, a gente sempre andou junto, 5, tinha mais que ajudavam, mas 5 era mais grudado um no outro, entendeu? E também eles sabem do que eu estou falando, desses 5 aí. E inclusive eles estavam apoiando esse candidato que na época eu coordenava a campanha dele. Enfim, aconteceu um fato nessa noite, que a igreja estava muito cheia, que alguém pegou um papel de um candidato do partido ao qual eu estava apoiando e colocou no vidro de vários carros lá, sem ninguém ver. Ninguém, entre aspas, porque alguém viu, foi combinado com alguém e alguém foi lá e pendurou esses papéis no carro. O que aconteceu a partir daí? A partir daí começou a queimação. Eu acho que o intuito já era esse, porque o candidato que eu tinha levado para dentro da igreja, porque a gente tinha uns trabalhos sociais dentro da igreja, tá certo? Esses trabalhos sociais deu muito resultado, e eu não fiz trabalhos sociais, não é por conta da política, eu já estava dentro da política, eu só levei o benefício que o governo estava dando para dentro da igreja, pedi autorização ao pastor, o pastor autorizou, eu levei. É política? É política. Aí as pessoas reconheceram em mim que era importante continuar esse trabalho, por isso que eles apoiaram. E quem colocou esses papéis nesses carros aí, viram isso e falaram assim, ele vai atrapalhar a campanha da candidata da igreja, então a gente precisa frear ele, viu? E aí inventaram um monte de calúnia, um xingamento, porque as pessoas não tiveram coragem, hombridade, não tiveram a honestidade de chegar na minha cara, para mim, e falar assim, você colocou esse papel lá, você é responsável por isso. Tanto é que na noite que aconteceu isso, e aí o estacionamento estava todo fechado, né, porque o culto estava acontecendo, na hora que nós fomos abrir, vimos lá. Eu fui o primeiro a tirar os papéis de lá, eu falei assim, isso é um absurdo. Quem colocou, inclusive não era nem do nosso candidato, era de outro. Alguém arrumou o papel de outro candidato do partido ao qual eu estava fazendo e colocou nos carros, né, de alguns membros da igreja. Aí, o que eles queriam colocar é o seguinte, como eu disse que eu não burlava a lei e eu não fazia campanha da igreja, eles queriam confundir a cabeça das pessoas, dos membros, dizendo que eu também fazia. Como eles faziam e estavam fazendo errado, e eu criticava isso aí, eles foram lá fizeram isso aí. Enfim, deu um bochicho, começou um xingamento na internet, uma covardia, entendeu? Eles fizeram um linchamento, entendeu? Que o campo espalhou, são quase 300 igrejas, espalhou essa notícia. Que o irmão Hugo estava fazendo campanha na igreja e atrapalhando a campanha da irmã da igreja. Que o irmão Hugo, o partido que ele está, é partido de comunista, um partido de gente safada, sem vergonha, de ladrão. E essa altura do campeonato, em 2014, já estavam preparando o impeachment da presidente no Brasil, da presidente Dilma. E aí eles aproveitaram todo esse gancho e picaram o pau. Eles caluniaram de uma tal forma que foi uma coisa assim que eu fiquei muito chateado. Hoje, assim, é mais tranquilo, e eu estou fazendo esse vídeo até porque passou e tal, mas eu estou dando um alerta porque muitos membros ainda continuam na mesma pegada, colocando mentira na internet. Olha, é tanta mentira que é uma coisa impressionante. Esse povo não está preocupado com salvação, não estão preocupados com o evangelho, eles não estão preocupados, entendeu? Se outro irmão que não tem conhecimento político, não tem uma abertura para discussão política, que esse aí pode entrar no mesmo embalo deles e falar a mesma besteira, eles não estão preocupados que esse irmão vá para o inferno, porque eles já estão com o pé no inferno já, porque é tanta mentira que colocam, que é um absurdo. Isso tudo, na época, chegou no pastor Deró.
chegou nele. Infelizmente, o pastor não teve nenhuma atitude ao nosso favor, ele sabendo que não fui eu, ele sabia disso, ele sabia, mas ele deixou correr frouxo o negócio, de chegar a ponto da esposa do pastor dizer na minha cara que não gostava de petista. E aí eu fiquei calado, porque para mim tudo, assim, não era uma novidade com algumas pessoas que eu conhecia da igreja. Tinha uns lá que não eram crentes, nunca foram. Mas isso se eu ouvi de liderança da igreja, e uma pessoa que se dizia pastora, foi uma coisa muito, para mim foi chocante. Entendeu? E foi chateando, você vai se chateando com a coisa. E isso porque eu sempre fui muito prestativo na obra do Senhor. Eu nunca fiquei parado. Quando eu fui para lá, para essa igreja, eu cheguei a dizer para o pastor, o vice do pastor Deró, pastor, não vou dizer o nome dele, mas eu disse para ele, aquele que apresentava os irmãos, era responsável, porque inclusive hoje em dia ainda continua vice, eu disse para ele que não gostaria de ficar parado na igreja, eu gostaria de ficar fazendo alguma coisa, me colocasse para trabalhar, entendeu? Eu não gosto de ficar sentado. Dia de ouvir palavra até gostar, mas eu não gosto de ficar sentado. Me põe para... Porque eu vim de uma tradição de trabalho dentro das igrejas. Eu vim da igreja Bola de Neve, eu vim da igreja chamada Palavra de Salvação, uma igreja pequenininha também, e eu ficava trabalhando constantemente, limpava banheiro, varria a calçada, pintava a igreja. Eu não gosto de ficar parado, eu gosto de ficar sempre em constante movimento. Por isso que eu sou de movimento social. E aí eu disse para ele que não queria ficar parado, e eu nunca fiquei, sempre contribuí com a igreja, para ver a igreja ficar bonita, para as pessoas se sentirem bem, receberem bem todo mundo. Por várias vezes eu trabalhei na porta da igreja, recebi uns irmãos, entendeu? Peguei muita amizade, eu sou fácil de pegar amizade, todo mundo me conhecia lá na igreja, aliás, me conhece ainda, na igreja, sou fácil de pegar amizade, entendeu? Sou comunicativo, converso com todo mundo, troco ideia, a gente junta as ideias, põe a ideia no papel, vamos fazer projeto, é isso, o negócio é esse, é fazer o negócio andar, e fazer o evangelho expandir e ganhar alma para o reino dos céus. Essa sempre foi a intenção minha dentro da igreja. Mas isso aí causou muito problema, porque as pessoas começaram a ver assim, a gente se destacar. E aí eu vou entrar na questão social do trabalho que a gente tinha na igreja. Uma das coisas que deu muito o que falar na igreja foi o seguinte: na gestão do governo retrasado, do Bolsonaro, do Temer, foi na gestão do governo do Lula, tinha um programa chamado FIES, que a gente conseguiu levar para dentro da igreja, entendeu? E nós inserimos através do nosso trabalho, que é um trabalho que nós levamos lá, pedir autorização para o pastor achou legal, porque eu disse, pastor, um monte de gente querendo fazer universidade e o povo não tem dinheiro. Agora tem um programa do governo que está dando 100% de bolsa gratuita. Vamos ver se a gente consegue trazer para cá. Diz que tinha arquitetura, engenharia, tinha odontologia, enfim, tinha um monte de curso técnico, robótica, um monte de coisa. Ele falou, irmão, traz para cá. Qual que é o custo disso? Não tem custo. A gente faz, porque é para fazer, para ver todo mundo crescer. Não é só espiritualmente, crescer humanamente, crescer com conhecimento. E levamos. E teve mais de 270 irmãos de igreja. Irmãos, não estou contando os outros, que foi aberto, que nós levamos para lá, não foi só para a igreja. Teve gente lá que fez os cursinhos junto com a gente lá, no pré-vestibular na igreja, que nós ficamos um tempo lá, tinha espíritas, tinha católico, tinha até ateu, que foi lá fazer, porque é um espaço que foi aberto. Glória a Deus pela vida do pastor Neto ter feito isso, amém, glória a Deus pela vida dele, agradeço muito por isso. E isso deu, assim, muita inveja, muito problema. E aí as pessoas nós viramos referência. Isso porque tinha muito pastor irmão da igreja, individualista aí da sede, inclusive, que já estudava nessas universidades, sabia do programa e não tiveram a coragem de ir lá, entendeu? E aí, isso foi individualismo puro. Não tiveram a coragem de ir lá e falar para o pastor, tem um curso assim, de graça, eu estou fazendo, posso pegar o microfone e avisar o pessoal? O pastor sempre deu liberdade o pessoal fazer isso aí. E não fizeram. E eu fiz. Só que quando eu fiz, eu colocamos logo um monte para dentro. Entendeu? Tanto é
que na tesouraria da igreja aí tem gente que é formado, porque a gente, e eu isso eu não estou, gente, ó, que eu não estou dizendo isso para cobrar alguma coisa de alguém, não, pelo contrário, glória a Deus, você fez, se formou, está ganhando melhor, ó, que bom, ó, subiu, né, cresceu profissionalmente dentro de você, né, e despertou em muitos, inclusive, voltar a estudar e fazer mestrado, doutorado, ó, que coisa boa, tem coisa melhor, minha esposa mesmo fez 2 faculdades, entendeu? E tá adquirindo mais conhecimento. Então é para isso que a gente foi fazendo. Uma das coisas, isso aí, a igreja toda, o campo todo sabia. E nós demos uma referência. As pessoas vinham procurar a gente encaminhava. Encaminhamos muito mais que isso. Eu estou dando esse número aí porque é o que a gente tem registrado. Mas muito mais pessoas que vieram que nem registrou, passava direto. Não, vai fazer cursinho em tal lugar, tem outra entidade, outra associação, enfim. Uma outra coisa também foi a tal de movimento de moradia. Nós temos um terreno de quase 30 mil metros quadrados, lá no Pérola 3, na cidade de Tiradentes, que era para colocar 2.500 famílias. Esse não deu certo. O terreno é nosso, tá lá, tem famílias tomando conta. Não deu certo porque existia um programa chamado Minha Casa Minha Vida, onde eu também tinha conversado com o pastor na época, e inserido os irmãos, e fizemos, inclusive, foi o primeiro grupo de movimento de moradia feito dentro da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Nós somos o primeiro e o único, nunca mais acho que quis abrir para alguém, entendeu? E fizemos numa igreja sede essas reuniões. Nós tínhamos um projeto de 225, 230 pessoas que tinham direito a um apartamento na cidade de Tiradentes, e não deu certo. E por que não deu? Porque caçaram a presidente Dilma, na época, e o programa Minha Casa Minha Vida era daquele governo. Quando caçaram, o Temer cortou pela metade. E aí elegeram esse facínora que está aí agora, que é o Bolsonaro, ele acabou de vez. E todo mundo ficou a ver navios. Ah, teve pessoa que conquistou seu apartamento? É claro que teve. Tem um monte de gente que estava no grupo que tem apartamento hoje. A gente fica sabendo das coisas também. Mas tem um monte que ainda mora de favor, paga aluguel, mora em favela, em barraco. E a igreja está dando a mínima para isso aí. Entendeu? Inclusive, muitos desses que estavam no grupo, muitos eu digo, não vou dizer muitos, mas uns 20 por aí, apoiaram o Bolsonaro, apoiaram o Temer. Aqui dizia que a Dilma tinha que sair, eu dizia, gente, se sair acaba o programa. Você que é beneficiário, você vai perder o benefício. Mas enfim, não quiseram ouvir, e aí deu no que deu. Isso aí também na época deu muito ciúme político, muito ciúme das pessoas. As pessoas da igreja, olha, os candidatos da igreja, eles só vão pegar seu voto. Isso é evidente. Desde que eu entrei lá na igreja, há muito tempo atrás, eu sempre fiquei reparando isso aí. Eles vão lá, fazem campanha, a igreja apresenta, homem de Deus, mulher de Deus, tá? Chega a ungir uns camaradas que não sabem não sabe nem qual livro de Gênesis, onde que está, que parte da Bíblia que é, não sabe. Apocalipse, então eles nem conhecem, entendeu? E aí, vai lá, unge, põe o cara como pastor, missionária, e por aí vai, e depois esses caras são eleitos e tira o seu direito. Tira, acabou. Olha, a bancada evangélica nesse país é uma vergonha, uma vergonha. É uma vergonha, uma vergonha. Eles fazem leis para si próprio, entendeu? E aí deu problema nessa época. Deu problema em 2014 e tentaram me queimar de tudo quanto é jeito. Esses trabalhos sociais que a gente tinha, foi isso que deu vazão para queimação. E queimaram de um jeito e acabaram com o negócio, acabaram. Porque eu também, você desanima, porque você está fazendo de um lado, com meia dúzia de pessoas, e tem 600, 1.000 pessoas picando o pau em você 24 horas na internet. E você não tem para quem reclamar. Porque o pastor sabia disso, o Deiró sabia disso, as lideranças da igreja sabiam disso, mas ninguém foi a nosso favor. Ninguém, não teve um. Inclusive, tem alguns irmãos, inclusive, que naquela época estavam junto com nós nesses projetos, que nem eles tiveram coragem e hombridade, entendeu? E humanidade de chegar no pastor, o irmão Hugo, nós estamos trabalhando junto com ele, e a gente nunca fez esse tipo de coisa que estão acusando a gente aí. Nunca fez. E que estão acusando ele. Nunca, não foi feito isso. Isso é mentira. Quem está fazendo isso aí está mentindo, mas não tiveram coragem.
não tiver coragem. Então a minha decepção foi muito grande. E não adianta dizer, irmão, mas o alvo é Jesus. É claro que é Jesus. Ou você acha que eu larguei Jesus por causa disso aí? Não, eu não estou indo na igreja, não estou indo no templo, lá no templo, ouvir, porque para mim ouvir a palavra de um pastor, ele tem que estar jogando limpo com os irmãos. Infelizmente não jogar limpo. Então, assim, meu coração fechou. Eu continuo membro daquela igreja, eu acho, porque eu já disse em vídeos anteriores, que pode ser que seja excluído o rol de membros por conta de alguns vídeos que eu coloquei na internet aí. Pode ser que aconteça. E se acontecer isso, é mais uma injustiça que estão fazendo, tá certo? Estão passando por cima de Jesus, por cima do evangelho, porque Jesus não ensinou nada disso, porque os caras vivem fazendo gestinho de arminha e ainda apoiando candidato e governante desse país que é a favor de tortura, certo? E aí, para chegar a ponto do presidente dizer que nesse país aqui, as Forças Armadas, que disse quem vai morrer e quem vai viver. É isso que ele disse. E vocês estão tudo calados, tá certo? E aí, a irmã na época, voltando, não foi eleita. Infelizmente não foi eleita. Eu desejaria que ela fosse eleita, entendeu? Para ela sentir o gostinho. Ela continua na política, é assessora, acho que do vereador aí que votou no partido dele, né? Votou contra o bilhete gratuito, né? Foi contra, tirou aí o bilhete gratuito agora nessa gestão do Covas, ela continua lá, tá certo? Ela não foi eleita. Que inclusive na época, foi em algumas reuniões até de obreiro que teve, anterior à eleição, que isso aí espalhou na igreja, claro. A gente era da igreja, a gente fica sabendo de tudo. Ainda mais diácono fica sabendo de tudo. É o que trabalha no bastidor, fica sabendo de tudo. Entendeu? Que a pastora, aí eu vou dizer o nome dela, tá certo? Ana Suzy, ela chegou na reunião de obreiro das irmãs, tá certo? Da Cibesma lá, que foi feito lá no fundo da igreja, tá certo? Ela chegou a profetizar, usar o nome de Deus e dizer que a irmã ia ser eleita. Deus não estava nesse negócio não estava. Porque se Deus tivesse, a irmã tinha sido eleita, e a irmã não foi eleita. E cadê o Deus que ela disse para ela que a irmã ia ser eleita? Deus está dizendo que você, irmã, vai ser eleita deputada. Mentira. E você continua junto com esse povo aí, que mentiu para você inclusive, que você acha que até na inocência espiritual, que às vezes você acha muito esperta, entendeu? Muito esperta, você acabou acreditando nessa história, como se fosse a verdade, se abraçou como se fosse a verdade. Poderia ter feito de forma diferente, ter conquistado as pessoas, entendeu? Interagido mais, ficado mais próxima, tá certo? Mas não foi eleita, não foi. 6.000 votos é muito voto, é bastante voto, para quem não tinha nada, tá certo? Para quem não tinha nada, entendeu? Mas profetizar na sua vida foi uma profetada. Isso não foi da boca de Deus, isso emprestar a boca para outro, mas de Deus não, porque se fosse de Deus tinha sido eleito, entendeu? E aí, porque a articulação que fizeram para você, viu, irmã, foi falha até os dias de hoje desse jeito. E quer saber de uma coisa, na boa? A igreja não tem interesse de eleger candidatos negros. Esse pessoal que está lá, que são negros, dá uma olhada só. Dá uma olhada na direção da igreja. Dá uma olhada quem que manda. Coordenador, entendeu? Vice do pastor. Tirando aqueles mais antigos, né? Que são os escurinhos da minha cor, mas eles não tem essa intenção. A Assembleia de Deus é uma igreja racista. Infelizmente ela é. E eu não estou dizendo da boca para fora. O grande problema desse país é esse. Tá certo? E aí, deu problema. E por último, que eu gostaria de falar também, que nós começamos um negócio lá com 5 diáconos que andavam juntos, 5. Hoje em dia a gente não anda mais junto não. Não anda mais junto, que alguns deles inclusive foram pro lado do pastor e esqueceram toda a história do tempo que andou com a gente. Inclusive, nem houve defesa. Nem eles mesmos se autodefenderam. Porque estava trabalhando junto com nós. Foi inventada a história, eles deveriam ter ido para cima e não foi. Eu não senti firmeza,
e fiquei na minha. Me recuei, entendeu? E falei, ó, vamos tocar o barco, tá certo? Eu assino os BO tudo aí. O que vier pode mandar para mim, entendeu? Que eu tenho couro grosso, grosso. Eu sempre falei pro pastor. Inclusive, ele dizia quando eu fui apresentar na igreja, foi apresentar, ele perguntou o nome de todo mundo. Como é seu nome, irmão? Eu falei assim, meu nome é Hugo. Hugo? Ah, tá. Aí ele falou, fulano de tal, que era o vice dele. A gente tem algum Hugo no campo? Aí puxou na memória. Ele é bom de memória, puxou na memória. Pô, a gente não tem nenhum Hugo. Então, irmão, por favor, anda direito. Anda direito, que de Hugo só tem um senhor. Quer dizer, para um bom sabedor, uma palavra só basta, né? E aí, eu nunca dei problema. Até porque eu fui para a igreja não é para dar problema, não. Porque dar problema eu dava no mundo, entendeu? Eu fui para a igreja, entendeu? Para virar mais gente ainda. Porque eu sempre tive preocupado com a minha salvação, depois que eu aprendi. Tá certo? A gente tem que ser salvo em Cristo Jesus. Desculpa. E aí, o que acontece? Eu fiz de tudo para ajudar. Tudo. O que eu pude e o que eu não pude. Fiz para ajudar. Mas não adiantou. Ali não vingou, não deu certo, por conta da minha ideologia do partido a qual estou até os dias de hoje, inclusive. Até os dias de hoje. Mas, o que aconteceu? Deus me honrou por outro lado. Porque Deus me sustentou de pé. Porque se fosse pelo homem, aqueles lá que estavam do meu lado, inclusive, e até aqueles que estavam dentro dos nossos movimentos, aqueles que a gente arrumou na universidade, que não era assim, a gente não queria reconhecimento do homem, mas no mínimo a pessoa tem um pouco de consideração por você. Chegar a dizer para você pela internet, que não tiver vendo, que a gente era ladrão. Porra, pelo amor de Deus, ladrão. Teve uma aqui que colocou aí, ó, nós estamos hoje numa quinta-feira, hoje é dia 22 de 2021, hoje que eu estou fazendo esse vídeo. Depois de 2014, depois de 7 anos, não me dá sorte, hein? E aí, é isso mesmo? É. E aí, chegou a colocar que nós saqueamos o país, enfim, saquearam o país, entendeu? Vocês saquearam o país. Olha o absurdo, chama a gente de ladrão até os dias de hoje. Isso é reflexo da falta de respeito, que muitos de vocês não têm vergonha na cara e não têm coragem de falar na frente da gente, não tiveram coragem. E aí eu me afastei da igreja. Não estou desigrejado não, eu assisto culto pela internet de gente séria, gente honesta, entendeu? E que não serve a mamon, porque nessa igreja, infelizmente, está cheio de gente servindo a mamon. E o pastor é culpado de tudo isso, porque ele mesmo disse várias vezes no culto, antigamente, porque hoje em dia eu não sei se ele fala, né? Que qualquer coisa, que qualquer irmão aprontar fora ou dentro da igreja é culpa dele, porque ele não ensinou direito. Então, Leiró, a culpa é do Senhor. Tudo o que aconteceu, a culpa é do Senhor. E não adianta irmão aqui vir falar, ah, irmão, o pastor é um homem santo, não sei o que, ó. Na boa, o pastor também bancou malandrão nesse negócio, sabe por quê? Porque até os dias de hoje ele está calado, ele está vendo os irmãos mentindo na internet e ele não fala merda nenhuma, ele não diz nada, ele está calado, só vendo o barulho. E sabe o que vai acontecer? Ele sabe que vai acontecer. Quando Jesus voltar, pastor Deiró, escuta o que eu estou falando para o senhor e para os seus seguidores aí que estão dentro da igreja, que tem um bocado de gente que puxa o saco. Eu falei para o senhor uma vez, o senhor sabe disso, que o cara que puxa saco, ele puxa tapete. Tem gente que está no lugar do senhor, viu, pastor? Fique esperto. Entendeu? E só não entra por causa da política, porque o senhor ficou forte na política. E como a Assembleia de Deus, a convenção virou uma coisa da política, ninguém vai derrubar o senhor, é claro. O senhor tem a maioria lá, enfim, certo? E aí, o que aconteceu? O que está acontecendo é culpa do pastor, entendeu? É culpa também dos irmãos? É claro que é culpa dos irmãos. Mas se ele repreendesse esse tipo de atitude, eu duvido que algum irmão ia para a internet falar besteira, como fala até os dias de hoje. Tá certo? Então, meus irmãos, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte. Fica tranquilo, certo? Eu estou aqui na fé. Eu estou orando para muitos de vocês aí, viu? Inclusive estão me caluniando. Sabe por quê? Que Deus me honrou muito mais. Nós abrimos um monte de cooperativa de catador de papel. Cooperativas de catador de papel, cooperativa de reciclagem. Nós temos mais de 16 na Zona Leste. Entendeu? Eu
estou no movimento de moradia desde os meus 19 anos. Nós já construímos mais de 30 mil unidades de casa, mutirão, construímos, tá certo? Já colocamos mais de 100 mil pessoas dentro das universidades. Trabalho meu e de um monte de companheiros nossos que trabalham junto aí, tá certo? Nós já fizemos muita coisa na política, enquanto muitos que vocês apoiam entram lá para ganhar bem, ter carro novo, ternão bonito, gasolina com dinheiro público, salário com dinheiro público, gastando, torrando dinheiro do povo, e você votando nele, no final sabe o que ele faz? Ele vai tirar o seu bilhete, como fez isso aí, os últimos agora, tá certo? Isso é a comprovação da incompetência e a escolha de quem escolhe votar nos camaradas desse, tá bom? Fiquem na paz de Jesus, fiquem tranquilos. E eu desejo para aqueles que jogam limpo, que continuem jogando limpo, porque Jesus vai voltar e vai ser cobrado de cada um o que fez nessa terra. As obras vão acompanhar. E aquele que não fez obra e ainda tentou acabar com a obra do outro, esse acho que vai pagar dobrado. Entendeu? Estou dizendo por mim, né? Estou dizendo que isso. Mas enfim, tá certo? E aí um forte abraço para todos vocês. Até mais.